somente através da criação. Mas quando olhamos para o tabernáculo de Moisés, quando olhamos no átrio, no altar do holocausto, é o sacrifício de Cristo. A pia de bronze é Cristo que nos lava pela palavra. Quando eu saio do átrio e entro no lugar santo à minha direita, a mesa dos pães da preposição, é Cristo que nos alimenta diariamente. Quando eu olho ao centro, o altar do incenso, é Cristo sumo sacerdote, que intercede por nós à direita do Pai. Mas quando eu olho à esquerda, o candeeiro, ele ilumina o tabernáculo, é Cristo, a luz do mundo, aquele que ilumina para todo sempre. Quando nós entramos para o Santíssimo, a arca, Cristo é a arca encarnada. Dentro dela, o pote do maná, é Cristo que nos sustenta. A vara de Arão, é Ele que ressuscitou no terceiro dia. O livro da lei, Ele é a nossa justiça. Cristo não é só visto no tabernáculo, Ele é visto também através de um pão. Êxodo capítulo de número 16, versos 15. Quando se levanta o orvalho, os hebreus abrem a tenda. Sobre a face do deserto tem algo redondo como geada, e eles perguntam uns aos outros: o que é isso? Mas no hebraico não é o que é isso, é manhu. Manhu é um pronome pessoal. Na verdade, não é o que é isso. Eles estavam perguntando: quem é ele? E Moisés responde aos hebreus: Hu ha lechem, ele é o pão. Mas em João 6, ele diz: eu sou o pão vivo. Alguém entendeu? Eu sou o pão vivo. Esse pão está aqui essa noite. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas Cristo não é somente o pão que desceu do céu ou o maná. Cristo é também a pedra de Meribá. Êxodo capítulo de número 17. A partir do versículo de número 5, nós vamos ter os hebreus querendo beber água. E de repente Moisés toca na rocha, e da rocha sai água. Há uma pergunta que permeia no Recuperados essa noite: quem é a rocha? Quem é a pedra? 1 Coríntios capítulo 10, palavras de Paulo. Os hebreus deixaram o Egito, foram batizados nas águas do Mar Vermelho, batizados na nuvem, na coluna de fogo, e eles beberam de uma bebida espiritual, mas eles também comeram de um manjar espiritual. Esse manjar era o maná que caía todos os dias. Perdoa-me confessar a minha fraqueza. Se fosse eu no deserto, eu pegaria o maná de hoje, o de amanhã, depois da manhã, do final de semana, e levaria para minha tenda. Vai que amanhã não vem. Mas como Deus conhece o meu coração, o coração dos hebreus e o seu coração, Deus disse: se guardar na tenda, eu faço apodrecer. Por causa desse aleluia eu vou explicar o porquê. Porque Deus sabe que se guardar o de amanhã, amanhã tu não me busca. Eu quero te ensinar a ser dependente de mim no deserto. A palavra está na minha mente, já desceu para minha boca. Prepare o teu coração para ouvir. Sabe por que não sobra? Porque se sobrar, tu não me busca. Mas Deus não vai deixar faltar. Ele atende a sua necessidade. Eu vou repetir: Ele é a porção necessária. E não é que Jesus gostou da ideia e Ele disse: o pão nosso de amanhã, de cada dia, Ele provê hoje. E amanhã tu me busca, eu vou prover. E depois de amanhã, sai da tenda, me busque, porque eu sou a tua provisão. Mas assim como os hebreus, na analogia paulina, deixaram o Egito, nós deixamos também. Mas eles só deixaram o Egito quando o sangue do cordeiro desceu nos umbrais. Se não tem sangue do cordeiro, os hebreus ainda seriam escravos. Se não tiver o sangue do cordeiro, tu não estaria com a mão levantada nesse culto dando glória. Você só é livre por causa do sangue do cordeiro. Também eles deixaram o Egito. Nós também fomos batizados, não nas águas do mar de juncos, mas fomos batizados nas águas batismais. Fomos revestidos de poder no Espírito Santo, a coluna de fogo. Mas nós também comemos de um maná. Mas Paulo diz no versos 4, 1 Coríntios 10: e eles bebiam de uma bebida espiritual de uma pedra.
Quem é a pedra? Diz Paulo. A pedra era Cristo. O que vocês dizem que eu sou? Pedro levanta as mãos parafraseando e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disseste bem, não foi carne nem sangue que te revelou, senão o Pai que estás no céu. Quem é a pedra? Sobre esta pedra, sobre esta pedra, sobre esta pedra, eu vou repetir, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, das ânsias da morte, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas ele não era somente a pedra ou o maná. Ele também aparecia como anjo do Senhor. Apareceu a Gideão, mas ele vai aparecer a uma família tribal, tribo de Dan. O esposo Manoá, sua esposa nas atividades da vida. Aparece um anjo do Senhor e dissera: tu vais gerar. Mas a mulher era estéril. Mas o anjo diz: tu vais gerar. Ela volta para casa e conta para o seu esposo. Ele dorme e pede a Deus que esse anjo do Senhor aparecesse também a ele. Ele se levanta, mas ele aparece novamente a sua esposa. Ela chama Manoá. Quando Manoá aparece, ele pergunta a ele: qual o teu nome? Ele diz: por que perguntas o meu nome? Se ele é maravilhoso. Quem é o maravilhoso? É o Deus forte, é o Pai da eternidade, é a raiz de Davi, o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele apareceu como general do exército e Josué se prostrou diante dele. Esse mesmo Jesus que apareceu no período veterotestamentário. O que o autor aos Hebreus nos diz é: nos últimos dias, aquilo que era sombra no Antigo Testamento, a acrópole da revelação, o clímax da revelação, a apoteose da revelação, é Jesus Cristo, o Filho. Ele é o resplendor da glória, a imagem impressa da sua pessoa. Só que o autor aos Hebreus, no versos 4 do capítulo 1, ele diz que este Jesus, ele é superior aos anjos. Ele é mais excelente que os anjos. E ele recebeu um nome mais excelente do que eles. O que o autor aos Hebreus está revelando a nós, que este Cristo, ele é superior aos anjos. E ele é superior aos anjos em natureza e essência. O versos 4 diz que ele é mais excelente que os anjos. Mas no capítulo 2, verso 7 diz: ele se fez um pouco menor do que os anjos. Ele é maior ou se fez menor? Parece uma contradição teológica. Claro que não. Quando ele se tornou ou se fez um pouco menor do que os anjos? Quando ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Sendo em forma de Deus, esvaziou-se de si mesmo. Se tornou semelhante aos homens, obediente até a morte e morte de cruz. Por que ele se fez um pouco menor do que os anjos? Ele se fez carne. E aqui eu não vim para fazer barulho essa noite. Eu vim para você pensar. Raciocine comigo. Quando Deus criou os anjos, Salmo 148, versos 8, Neemias capítulo 9, verso 6, ele criou nos salmos os anjos todos de uma única vez, milhares e milhares e milhares. Mas segundo Pedro capítulo 2, versos 4, Pedro descreve: Deus não perdoou os anjos que pecaram. Codificando, Deus não perdoou os demônios. A pergunta é: será que Deus não é bom? Ou será que os demônios não querem? Nem a primeira e nem a segunda. Os anjos, eles foram criados milhares e milhares, criados imortais, espíritos imortais. Quando uma terça parte peca, são pecadores imortais, sem direito à redenção. O homem não.
não foi criado da palavra, do haja. Gênesis 1:26, façamos. Gênesis 1:27, e criou Deus o homem. Gênesis 2:7, pegou do pó, soprou o ruach, e o homem se tornou um ser vivente. Mas Deus criou Adão, e da costela de Adão, Eva. Não da cabeça, senão a mulher teria domínio sobre o homem. Não dos pés, senão a mulher seria pisada pelo homem. Mas da costela, para ser auxiliadora, amada e adjutora. Segura o glória. Adão adormeceu, mas o segundo Adão na cruz também. Mas o soldado não rasgou a sua cabeça, não rasgou os seus pés, rasgou ao lado a costela. Dali saiu água e saiu sangue. Se da costela de Adão saiu uma mulher, Eva, para andar ao teu lado, auxiliadora, quando saiu água e saiu sangue, a igreja nasce na cruz. Paulo, escrevendo aos Efésios, entende o mistério, capítulo 5, e diz: assim como os maridos amam as suas mulheres, também Cristo amou a sua igreja. Efésios capítulo 5, versos 30, dorme com essa noite, porque a igreja é osso dos seus ossos, alguém entendeu? É carne da tua carne. Mas Adão criou Eva, e toda a humanidade está em Eva. Logo, Eva está em Adão. Quando Adão cai, todos caíram. Porque Deus não perdoou os anjos? Porque são pecadores e mortais. Mas se Deus quisesse perdoar os anjos, Ele precisaria enviar um Cristo na mesma natureza de cada anjo. Ou seja, seria milhares e milhares e milhares de Cristos. Mas quando Adão peca, Deus expulsou ele do jardim. Eu até entendo esse silêncio, mas eu vou repetir. Quando alguém está pregando e diz: Deus expulsou Adão do jardim, eu dou glória a Deus. E sempre alguém olha estranho para mim. Como dar glória a Deus quando Deus expulsa alguém de casa? Eu te explico. Adão não foi criado imortal, ele foi criado mortal. Ele dependia da árvore da vida eterna. Mas quando ele peca, Deus expulsa, glória a Deus, e coloca na porta do Éden 2 querubins e uma espada. Por quê? Porque se Adão, depois de pecar, ele toca na árvore da vida eterna, ele se tornaria um pecador imortal sem direito à redenção. Então eu expulso ele mortal, mas eu não sou pego de surpresa. Antes da fundação do mundo já tem um plano, e lá na frente já tem uma cruz para recuperar, para salvar, para transformar. Só quem entende enche o recuperados de glória. Segura, eu preciso caminhar. Quando Adão peca, todos pecam, porque todos estão em Adão. Agora Deus, Ele precisa que a sua justiça seja atendida. É a satisfação da justiça de Deus. Como assim, pregador? Os animais que estão indo para o altar estão temporariamente purificando pecados humanos. Mas a natureza do animal não é compatível à natureza do ofensor, que é Adão. Como Adão, ofensor, pecou contra Deus, o ofendido é justo e é santo. Para satisfazer a sua justiça, o sacrifício tem que ser da mesma natureza daquele que pecou. A natureza dos animais não é compatível à natureza do homem. Então chega uma hora, e aqui uma licença poética, é como se Deus desse um tapa na mesa. Hebreus 10: sacrifício e oblações de animais não quero mais, um corpo me prepara. Não, eu não vim para dar vitória essa noite, eu vim para fazer você pensar. Sacrifícios e animais eu não quero mais, me prepara um corpo. Mas esse corpo precisa vir da mesma natureza daquele que pecou. Então Cristo vai se fazer um pouco menor do que os anjos, semelhante aos homens, obediente até a morte de cruz. E Paulo entendeu isso. Romanos 12, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia ou compaixão de Deus, que vos apresenteis. Olha isso aqui, recuperados. Apresenteis no grego é se apresentar de uma vez por todas. Não dá para vir nesse culto da glória a Deus, sentir arrepios e amanhã voltar para o mundo.
Se você veio para a fé, não dá mais para voltar. Se apresentou de uma vez por todas. Segura. Paulo disse: apresente de uma vez por todas como sacrifício vivo. Ora, na Bíblia só tem 2 sacrifícios vivos. O primeiro é Isaac. Ele é vivo, ele é vivo. E Deus vai pedir a Abraão Isaac, porque na verdade Deus só pede aquilo que Ele dá. Por causa desse aleluia eu vou explicar. Deus só te pede algo hoje quando ontem Ele já deu. Eu vou explicar melhor. Deus nunca pede o que é seu, Ele só pede aquilo que Ele dá. Por isso que Ele não pede o Ismael, porque o Ismael foi você que arrumou Abraão. Eu só peço aquilo que eu dou, então me dá o Isaac. Já entendi. Essa noite Ele quer meu coração? Não, Ele quer o seu tesouro, porque aonde está o seu tesouro, está seu coração. Então me dá o Isaac. Ele pega o menino e leva para o Moriá. Amarra o menino, coloca entre lenhas. Quando ele levanta o cutelo, diz um anjo: não faça isso não. Por quê? O sacrifício não é vivo? Segura, ali tem um carneiro. O sacrifício é vivo. Mas Paulo diz: apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável. O sacrifício é vivo, mas para satisfazer a justiça de um Deus santo, não pode ser atendido. Então vem um outro sacrifício vivo. O Espírito Santo colocou ele no último do santo dos santos. Não sei se você vai pegar. Colocou no último do santo dos santos, que é o ventre de uma virgem. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versos 14, ele tabernaculou entre nós. Ele se faz carne. O sacrifício é vivo, é santo. Paulo, 2 Coríntios 5:21, nele não há pecado. 1 Pedro 2:22, ele não cometeu pecado. João também quer falar, João 6,69, ele é o santo de Deus. O autor aos Hebreus capítulo 4 versos 15, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Paulo, João, o autor aos Hebreus e Pedro estão atestando, nele não há pecado. Segura, alguém poderia levantar as mãos e dizer: protesto. Pedro, Paulo, João e o autor aos Hebreus jogam no time de Jesus, não vale. Então trago 4 que jogavam contra. Mateus 27, Judas disse: traí sangue inocente. Não dê glória não, que está 4-1. A mulher de Pilatos, Cláudia Prócula, disse: muito sofri no meu sonho por causa do sangue desse justo. 4-2. Pilatos lava as mãos e diz: o homem é justo. Segura. 4-3. Tem um ladrão na cruz que disse: esse mal nenhum fez. Segura. Não se contenta com tão pouco, vamos virar o jogo. Quando ele entregou o Pai e o Espírito, tem um centurião. Verdadeiramente, alguém pegou. Verdadeiramente, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se você essa noite se apresentou, não é porque você é bom, não é porque você prega bem, não é porque você canta bem. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você só se apresenta hoje como um sacrifício vivo, porque alguém perfeito se apresentou no nosso lugar.